Por que Manuel Neuer e Ter Stegen se odeiam atualmente? Esses dois goleiros são simplesmente lendas do futebol. Um deles até mesmo é considerado o GOAT dos goleiros para muitos, por ser o melhor em praticamente todos os fundamentos de um goleiro e ter ganho de tudo com a seleção da Alemanha e o Bayern de Munique. Ter Stegen é tão vencedor quanto ele, só que pelo Barça e pela mesma Alemanha. E o goleiro cata demais, os caras são do mesmo país, compartilharam grandes títulos do futebol e agora se odeiam? Será por causa das varridas do Bayern no Barça? Por causa da situação atual da seleção alemã? Ou é por outro motivo? E hoje vamos entender o porquê os dois maiores goleiros do mundo se odeiam. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Liga dos Campeões de 2017, dois gigantes se colidiram, Bayern de Munique e o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo em seu auge com o cabelo de miojinho. O jogo acabou por 2-1 para o Real em Munique, e todo mundo fala da partida que o Robozão fez, e com razão, foi uma partida simplesmente magnífica, mas poucos falam da atuação de Manuel Neuer, que pode até ter tomado 2, mesmo assim o cara foi uma muralha, parou o trio Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo várias vezes e evitou uma grande goleada dos merengues, mais uma partidaça para conta de outra temporada sensacional. E se por um lado a Champions League não veio naquele ano, por outro, ninguém duvidaria que Neuer era um dos maiores goleiros do mundo. Ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Gianluigi Buffon. O alemão fazia por onde, venceu de tudo, Bundesliga, Copa da Alemanha, Mundial Interclubes, Champions, tudo isso jogando em seu país natal. Ainda foi campeão do mundo, numa Alemanha que causa pesadelos em nós brasileiros até hoje. O cara praticamente se tornou um troféu para quem faz gol nele. Sem sombra de dúvidas, Neuer era um dos goleiros mais temidos de todos os tempos e se tornou merecedor de uma das maiores polêmicas do futebol alemão, a sua cadeira cativa na seleção. Quando um cara ganha de tudo no seu time e seu país continua em atividade, ganha uma cadeira cativa no elenco e de brinde uma panelinha. O problema da cadeira cativa é que alguns simplesmente se acomodam, começam a render muito menos ou não jogam nada e não querem ceder espaço para quem tá melhor. E um treinador que nunca ganhou nada pela Alemanha tentou mudar isso. Ter Stegen vinha muito bem e o cara tentou derrubar um gigante chamado Manuel Neuer. Por mais que Ter Stegen tenha ganhado de tudo com o Barça naquela época, ele é muito mais ídolo na Catalunha do que no seu próprio país, e isso pesa na balança. Isso até 2019, onde a guerra estourou. Enquanto o Bayern caía nas oitavas da Champions League, sendo humilhado em casa para o Liverpool, o Barça seguia embalado. Messi numa temporada genial e Ter Stegen igual uma muralha, fechando o gol, sofrendo apenas 43 gols em 49 partidas. O Barcelona até conseguiu chegar à semifinal da Champions League e aplicaram 3-0 no campeão daquela edição no jogo de ida. Mas mesmo fechando o gol em 2019, jogando mais partidas que o arqueiro do Bayern, Ter Stegen só era titular quando Neuer não estava disponível. Isso aos poucos começou a coçar e incomodar, até que uma hora não teve mais como segurar a frustração. E ele declarou na mídia: "Eu dou o meu melhor em todos os jogos para tornar essa decisão de escolher o titular e o reserva mais difícil. Eu tento de tudo, mas essa viagem com a seleção foi um grande golpe para mim." Neuer não ficou quieto e devolveu na mesma moeda, afirmando que sempre foi um jogador que pensa na equipe, não em si mesmo, e que fará o que for melhor para a seleção. E aquele discurso do arqueiro do Barcelona era um desrespeito a outros que estavam correndo por fora, como Bernard Leno e Kevin Trapp. Ainda falando que na história muitos outros craques sentaram no banco de outros grandes jogadores e que Ter Stegen precisava esperar a sua vez e ser paciente. O goleiro do Barcelona rebateu, afirmando que não estava desrespeitando ninguém, apenas afirmou que merecia aquela vaga de titular. Apesar da treta dos goleiros já estar pegando fogo, quem mais ficou irritado com isso foi Uli Hoeneß, presidente do Bayern de Munique na época. Ele, Ter Stegen, fala como se tivesse ganhado 17 Copas do Mundo, não tem direito de reclamar de nada. Neuer segue sendo o número 1, atacou um jogador impecável que não faz mal a ninguém. Agora pintam como um velho que tem que se aposentar depois da Eurocopa de 2020. Nós nunca aceitaríamos isso, Ter Stegen no lugar de Neuer. Se isso acontecer, nós não vamos liberar mais os nossos jogadores para a seleção. Obviamente não é o clube nem a seleção que toma uma decisão de um jogador ir ou não representar o seu país. A FIFA preza pela liberdade de escolha dos caras, portanto, é o próprio atleta quem decide se quer ir ou não, e se quiser, o time é obrigado a liberá-lo. Claro, essa regra é no papel. Na prática, os jogadores devem ter ficado com o pé atrás de serem jogados para escanteio ao desobedecerem o presidente, caso as coisas chegassem a esse nível. E isso já aconteceu na Alemanha. Nos anos 2000, a disputa era entre Oliver Kahn e Jens Lehmann, e por ser nos anos 2000, a treta foi muito mais pesada. Kahn era o titular da seleção, depois de ter feito temporadas absurdas com o Bayern, tricampeão da Bundesliga e vice da Liga dos Campeões de 99. Só que depois da Copa, Lehmann foi para o Arsenal dos Invencíveis e pegou demais. Só que do mesmo jeito que Ter Stegen não conseguia
titularidade até que a treta explodiu, Lehmann também não conseguiu. E disse: não sinto o respeito que mereço na Alemanha. Meu problema é que sou apenas o número 2 da seleção. Embora ache que deveria jogar, no momento, estou melhor do que Oliver Kahn. Só que essa pressão realmente balançou a seleção da Alemanha e Lehmann se tornou o titular. O problema é que na mesma época ele perdeu espaço no próprio Arsenal para Manuel Almunia. E claro, o Oliver Kahn deu uma cutucada, afirmando que um reserva não poderia ser titular da seleção. Só que a treta entre os alemãos pegou fogo quando Lehmann falou em uma entrevista para Kahn não se levar tão a sério e ainda mandou uma indireta sobre a traição de Kahn à sua esposa grávida. Dizem até que esses dois quase saíram na mão no vestiário. A treta entre Ter Stegen e Neuer não chegou a ponto deles criticarem a vida pessoal um do outro, e muito menos de saírem na mão, pelo menos por enquanto. Só que essa briga entre dois gigantes do gol alemão parece estar longe de acabar, e agora em 2023 os dois continuam disputando sua posição na seleção. Apesar de não estar em seus melhores momentos, a seleção alemã ainda é uma seleção de expressão mundial, e estar lá é o desejo de qualquer goleiro alemão. Neuer, na verdade, está voltando de uma lesão da perna, mas com certeza não vai deixar essa vaga barata para Ter Stegen. E além dessa treta dos goleiros, a Alemanha tem que se preocupar em achar um novo treinador, depois do fracasso colossal de Hansi Flick, que já foi até demitido da seleção. O time está cada vez mais se rejuvenescendo. Uma boa parte do elenco principal já se aposentou ou vai se aposentar, mas as coisas estão caóticas da Bavária. E os caras conseguiram perder de 4-1 para o Japão, o que decretou oficialmente alerta vermelho para a Alemanha. No outro jogo ganharam de 2-1 de uma França que claramente tirou o pé e estava sem Mbappé. Mesmo assim, a vitória foi uma surpresa, já que a França tem nomes para montar até 3 seleções. Essa novela entre Manuel Neuer e Ter Stegen ainda parece estar no começo dos capítulos. Até a Copa de 2026 terá muito pano para manga. Atualmente Ter Stegen está com mais vigor e é um goleiro mais inteiro, mas Manuel Neuer é lendário, um verdadeiro paredão humano que já conquistou tudo o que conseguiria conquistar na sua carreira, e é uma das peças mais importantes de toda a história, talvez, da Alemanha. Por enquanto, o titular da seleção é Ter Stegen, isso até Manuel Neuer voltar. Mas quem dos dois 100% você acha que deveria ser titular? Quero saber a sua opinião. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Espero no próximo, aquele abraço e tchau!